Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, o médico de homens e também de almas. No capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25, eu queria estar ressaltando que Jesus está num momento a qual Lucas descreve, em que ele vem fazendo várias curas, no capítulo 9, fala sobre uma série de coisas, e aí vai falando sobre cegueira espiritual, sobre ser o pastor das ovelhas. Ele afirma que ele é a porta, ele afirma que ele é o bom pastor, E aí ele vai em algumas cidades e infelizmente é rejeitado, e a partir do versículo de número 25, Lucas descreve algo tremendo e ao mesmo tempo intrigante, muito tempo, ao mesmo tempo doloroso para nós. Ele tinha enviado os discípulos dele numa missão. Depois falei das cidades. Esse pessoal volta, 70 discípulos, falando que no nome de Jesus até os demônios se submetem. E aí Jesus, para baixar a bola deles, fala, pastor Rodrigo, que na verdade ele é o salvador dos humildes. Até que acontece um encontro. Enquanto Jesus falava sobre a sua característica de salvar os humildes, surge alguém pensar, conhecer mais a Deus, alguém pensar, saber, tem um bicho andando na minha cara, mas é suor. Praticava a fé como um doutor, que ele estava apto para falar. E quem era aquele jovem rabi afirmando tudo aquilo, Rosângela? Quem era? E aí, a partir do versículo 25, enquanto Jesus fala sobre bem-aventurança, se você voltar um versículo antes, vai estar assim, voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhe disse em particular. Por quê? Antes Jesus estava falando com o Pai. Se for no versículo 21, naquela hora Jesus exultou no Espírito e exclamou, graças te dou, Pai. Ele está ali num tete-a-tete com o Pai. O Espírito Santo traz a ele a capacidade de dialogar com o Pai. Olha para quem está ao seu lado, diga, você também pode. Diga, o Espírito Santo te leva a conversar com o Pai. E no versículo 23, Jesus volta para os discípulos e diz, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E aí esse jovem, esse doutor na lei, desculpa, a Bíblia fala que é um homem, não diz que é um jovem, que interpretava a lei, um teólogo, conhecedor das Escrituras ao ponto de poder interpretá-la. Mas eu gosto muito de uma música do Preto no Branco, que diz que ninguém explica a Deus. O dia que alguém explicar Deus, ou interpretar Deus, Deus morreu. Deixou de ser Deus. Porque Deus é ilimitado. O dia que dizer, Deus está aqui, acabou, morreu Deus. A gente condenou ele a um espaço que ele deixa de ter um atributo de ser o quê? De ser o quê? O que mesmo, gente? Onipresente. E esse camarada se achando o doutor, o intérprete, faz uma pergunta. Qual a pergunta, gente? Está aí, me ajuda aí. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Camila, Marcela, a pergunta, Raquel, não é uma pergunta simples.
É uma pergunta que está em xeque, não é uma vida na terra, dona Marisa. Não é uma vida de 120 anos vendo os seus trinetos. Não é isso que está em jogo na resposta, Rafael. O que está em jogo, Rafael, era o destino da eternidade das pessoas que ouviam aquele discurso. O que eu faço para viver eternamente? O que nós vamos viver eternamente, gente. Com vida ou com morte. Todos nós vamos viver eternamente. O que vai diferir, o que vai diferenciar, é se nós vamos viver eternamente com vida ou com o doutor da morte. Com o autor da vida ou com o que veio para matar, roubar e destruir. Acredito eu, tá bom? Que viver na vida sem Cristo já é viver no inferno. Porque é viver sem esperança. E esse jovem faz essa pergunta. E aí Jesus, sabendo que ele era um intérprete da lei, fez o quê? Lê aí, vê aí, estou dando colo. Então Jesus disse o que para ele? Você não é o sabichão? Você não sabe tudo? Você não conhece a Constituição de cabo a rabo? O que está escrito na lei? E ainda vai além. Como você a entende? Notou uma certa ironia socrática? O que está escrito e o que você entende. Jesus não perguntou o que era a verdade, o que a lei afirmava. Está dizendo o que você entende. E isso é um perigo. Diga para quem está ao seu lado. O que você entende pode não ser verdade. Então, o Evangelho não é o que nós entendemos. A nossa fé não é aquilo que eu acho. A nossa fé é, e ela está escrita para nós. A nossa fé não se baseia simplesmente em revelações, que podem ser entendimentos direto do trono, ou pode ser egocentrismo de uma pessoa vaidosa que vai dizer algo sobre você que pode arruinar a sua vida. Porque a maior profecia está aí nas suas mãos, seja no celular, seja em papel, seja no tablet. É a palavra de Deus. Olha, e notem o que Jesus descreve para esses discípulos no versículo 23 do capítulo anterior. Bem-aventurado vocês que viram e ouviram. Você não está aqui comigo, está pensando na conta, né? IPTU, está pensando no IPVA. Eu vou voltar. Jesus está dizendo, alegrem-se, sintam-se bem-aventurados, sintam-se abençoados, porque vocês estão vendo e ouvindo. Amém? Por quê? Porque eles não tinham o que você tem na mão, para cada segundo poder consultar. Vocês podem ler, podem buscar, nós podemos viver com a palavra da vida na mão. Obrigado, pastor Rodrigo. Mas antes de tudo, vivê-la no coração. Jesus está fazendo um jogo de palavras com esse doutor e dizendo, está escrito o quê? E o que você entende? Porque o que você entende não é o que eu tenho para te dizer. Pastor, como é que você sabe isso? Calma, eu já li esse capítulo todo. Eu sei como termina essa história. Você vai entender. E aí, prontamente, encheu o peito, como alguém cheio de razão, e disse, o que está escrito lá? Isso respondeu o rapaz. O que o rapaz, o homem, respondeu? Ame, eu digo rapaz, gente, jovem, porque só o jovem tem essa imprudência. Quando eu era jovem, eu escrevi ontem para o meu filho Lucas. Eu mandei uma música do meu tempo, né? E disse para ele, tempo bom era isso, em que eu acreditava que sabia tudo. No que eu era Lucas, que eu era o idiota que pensava que sabia tudo, e hoje eu vejo que estou aprendendo a cada instante. Sou um jovem, por isso que o jovem é importante na igreja, que ele desbrava o que os velhos estão receosos. Será que vai dar? O jovem não quer nem saber, ele vai. Cadê os jovens aí? Eita glória! Por isso que a gente precisa de vocês para organizar esse retiro de carnaval. Por isso que a gente precisa de vocês para vibrar, para sonhar, para romper.
O jovem é assim mesmo. Imagina eu há 29 anos atrás. Não é? Ser presidente do Brasil, pregar para todas as nações. Verdade. Hoje eu descubro em Cristo que eu consegui levar uma alma, já vai ter festa no céu. E a glória a Deus. Então, só justificando que se eu falar jovem de novo aí. Por causa dessa imprudência que nós vamos ver agora, ele vai dizer o certo a palavra. Né? Ame o Senhor, seu Deus, como? Todo o seu entendimento. Aliás, se você quiser saber mais sobre isso, há um livro escrito a 4 mãos sobre esse assunto. Amarás o teu Deus. Quantos já leram esse livro? Escrito a 4 mãos. Um autor escreve sobre de todo o coração, outro escreve de toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Né? Veja lá, tem e-book, gente. Tá? Se você não puder pagar lá, acho que é R$10, fala com o pastor Rodrigo, ele paga para você, não é, pastor Rodrigo? E se não tiver mesmo, paga no... Ela não está aqui, gente. Paga no... Da pastor. Olha lá, baratinho. Anota os autores aí. Pastora Janaína, pastor Tiago, pastor Lucas e pastor Pérez. Escrevemos em 4 mãos esse livro. Está lá guardado. Um dia meu neto, quem sabe, publica. Você vai entender mais sobre esse assunto. E disse, e ao seu próximo, como a ti mesmo. Está escrito. E aí Jesus escuta isso e diz para ele, você respondeu corretamente. Faça isso e você, no presente, no passado e no futuro, viverá. Eu viverei, tu viverás, ele viverá. Está em que tempo, meu irmão? Futuro de quê? Então, no presente, o Senhor anunciava que para viver a vida eterna, a gente tinha que viver, o versículo anterior, amando a Deus, de todo, de toda, de todas e de todo. Note que o todas está no plural, porque a sua força não é só física. Existe uma força física, existe uma força espiritual e existe uma força emocional. E nós temos que estar bem nas 3. Amém ou não? Manda a mão para cá e diz, eu profetizo, bem nas 3. Olha para quem está ao seu lado direito e diz, eu profetizo, está bem nas 3. Profetiza aí, profetiza aí. Irmão, se a pessoa do lado não receber, Jesus disse o quê? E volta para você, então viva abençoando. E se fizerem cara feia, te xingarem, ou não receberem, quem falou? Foi o Jorginho. Aí falou, na corrida, pastor, tentei falar com um montão de gente, ele virava a cara, eu falei, voltou tudo para tu. Então levanta a mão e dá glória a Deus. Nada se perde no reino. Vai dar um glória a Deus aí, gente? E aí, o que esse jovem, para mim, né, lá no céu a gente vai descobrir. Mas querendo justificar-se, diga misericórdia, gente. Versículo 29. 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Então, o que está dizendo ali para mim, Rafael? Mas querendo entender, foi isso que está escrito ali? O que está escrito ali para mim, João? Mas na dúvida, é o que está ali? Mas querendo, na verdade, satisfazer o seu ego. A maioria das brigas, dos debates, seja entre casal, entre pessoas, é por causa de ego. Porque se fosse para... Para. Eu não estou entendendo. É o quê? Um copo d'água que você quer? Eu não estou entendendo. Fala direitinho. Me perdoa, eu quero te servir bem. É água gelada? É água quente? É com um copo d'água às vezes, né? E geralmente, a gente na sala espera o primeiro a levantar para pedir água na família, né? Acaba tendo uma guerra. Por quê? São perguntas e dúvidas que são deixadas de lado para valorizar algo que eu quero justificar. Então, veja bem, pastor Rodrigo, se eu estiver errado, senhor, por favor, pastor Lucas, pastor Ulisses, pastor Tiago, por favor, me
Diga, está errado. Se eu quero me justificar, Marcelo, é porque... Me ajuda, gente? Se eu quero me justificar, é porque alguma coisa há que eu preciso dizer, opa, não é bem assim. Está entendendo o que está acontecendo? Aí Jesus falou assim, tá bom, vou acabar com esse negócio agora. O que Luciano, ele diz assim, tá bom, amar a Deus é fácil. Agora, quem é o meu próximo? E aí que começa a nossa guerra nessa manhã. Amar a Deus é fácil. Anderson, eu e você temos condições de burlar um Deus à nossa maneira. Geralmente o homem, ele burla o seu próprio Deus a exemplo do que foi o seu pai. É por isso que a família é tão importante e o diabo quer destruí-la. Todo o reflexo de tudo que Deus criou na terra é reflexo do que existe no céu. Anote isso para você não esquecer. O Deus Criador não criou tudo aqui simplesmente pensando do vácuo. Ele pensou no melhor. Quando ele fez o pai, ele organiza o seu próprio caráter numa pessoa. Quando ele pensa na mãe, ele organiza o caráter do Espírito Santo nessa mãe. Quando uma família tem filhos, ele organiza a estrutura de uma igreja, de irmãos, para entender dentro de casa o que é a vida. Casa e vida. Tudo começou em casas. Eu não sei como era a casa de Adão, mas começou numa casa. Dele no particular com Deus. Abraão foi chamado dentro de casa. Sai da tua casa, sai da tua parentela. Tudo que você olhar, a igreja começa dentro das casas. Jesus ia para a casa da sogra de Pedro. Jesus estava numa casa quando levaram alguém a abrir o telhado. Na Páscoa, Deus dá uma ordem: pegue o cordeiro, mate um cordeiro puro, santo, imaculado, passe sangue nas portas e leva ele para comer dentro da escola, junto com o faraó. Casa. E esse menino não entendia, esse homem, quem era o seu próximo. Eu não sei qual referencial ele tinha de família. E é por isso que o diabo quer destruir um pai inoperante, uma mãe que toma o lugar, e filhos que não compreendem, e irmãos que amam mais os amigos de fora do que o próprio irmão do próprio sangue. É a reprodução da história de Caim e de Abel e de Adão e Eva. E desde lá, esse desgraçado que aqui ele não tem espaço, manifestou algumas vezes, mas ele não tem espaço. Aqui quem fala é Deus. E a gente ora e unge os portões. Se vier alguém manifestado, que fique lá fora. E quando a pessoa sair daqui livre, ela escolhe: quero continuar com Deus ou volta para mim. E o pior é que quando volta com 7 piores. Mas está entendendo como é que todo mundo está sendo preparado para que aquele que é anticristo. Agora notem, quem é anticristo sabe quem é Cristo. Não tem como eu ser anti-flamenguista se eu não conheço o Flamengo. Vai entendendo. E o anticristo, muitas vezes, está contra Cristo com a Bíblia na mão. Por quê? Conhece, mas em favor pessoal, ou de implantar alguma coisa, de se enfiar com bancos, esquemas políticos, esquemas pessoais, acaba pregando o que lhe parece bom e não o que é a verdade do Evangelho. Eu disse na classe que hoje algumas igrejas estão levando a todas as igrejas a serem perseguidas. Porque se eu faço parte do sistema, Anderson, eu vou ser tratado como o sistema. Nunca a igreja foi chamada para fazer parte do sistema. Ela é um organismo à parte que está aqui. E quando vê algo errado, ela levanta e diz: rei, está errado. Presidente, governador, está errado. A igreja não pode se misturar, porque ela precisa ter a autoridade profética de dizer o que está certo e o que está errado.
Ah, então a gente não é político. Não é isso que eu estou dizendo. Eu sou de um tempo que eu aprendi com meu pai que o voto era secreto. Agora é lógico, eu sou a favor de aborto, gente. Eu sou a favor de aborto. Eu sou a favor de casamento aí, que não seja homem com mulher. Eu sou a favor. Eu sou a favor de bagunça. Então, se você olhar para mim, você vai saber qual é a minha corrente ideológica. Mas eu posso ter alguém aqui que seja de outra corrente. E como eu não sou de um partido, eu sou de um todo, de uma igreja, eu não posso fazer da minha igreja um curral eleitoral. Quantos estão entendendo isso? Entendem? Agora, eu tenho que ser voz profética para exortar qualquer um quando estiver errado. Seja direita, esquerda, centro, meio, eu estou livre, eu estou à parte, eu posso falar, porque eu não recebo nada. Aliás, meu nome é Péricles de Oliveira Ribeiro. Repita comigo. Mais alto. Diga para o seu irmão meu nome. Por quê? Está aí um grupo de pastores, até de outra igreja, que eu fui convocado para estar no dia 27 do 4 de 2026 na CPMI Depono. Convite o senhor Péricles Albino Gonçalves, por causa de escândalo com banco, de igreja, de privilégio. Líder religioso, para comparecer à CPMI. Isso me enviaram, que está num grupo de pastores de outras denominações, dizendo, tá vendo, a Igreja Casa e Vida saiu do hotel, foi lá para aquele lugar, papapá, tem confusão com o banco. Nós estamos aqui, irmãos, e só os irmãos que dão dízimo e oferta sabem como nós estamos aqui. Né? Pela graça de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Nós estamos aqui porque Deus quer. E o dia que Ele não quiser, irmão, eu volto para a minha varanda, onde tudo começou, para a salinha, para a casa de algum irmão aqui. Para onde? Para o sítio. Para ali, ó. Se chover, não vai ter culto, irmão. Vai ser agora todo domingo ali na praça. Eu sei que se Jesus estiver lá comigo, eu estou bem, amém, irmão? E do mais, Ele vai me sustentar. Ele sempre me sustentou. Eu não preciso de igreja para me sustentar. Eu não preciso de dinheiro de igreja para nada. Eu preciso de Jesus para ser livre. Esse Péricles não sou eu. Tá bom? Não quero que ninguém me defenda. Não quero ninguém entrando em embate. Não quero que ninguém fale nada. Eu preciso que vocês peçam misericórdia. Tá bom? Eu estou falando sério agora. Misericórdia. Só isso. Sim, eu tenho misericórdia. Mas, porque, infelizmente, cada um planta aquilo que quiser e a língua é uma das grandes semeaduras. Mas, voltando lá, irmãos, eu estou dizendo para você que muitas vezes a gente pode entender, como esse jovem, o que é evangelho e não chegar nem próximo, em meio a essa confusão que nós estamos assistindo. Você me escuta pregar talvez 1, 2, 3, 4 vezes no mês, mas assiste um montão de vídeo aí de pastor que nem tem ovelha, falando um montão de besteira para você. E faz bem ao teu ouvido. Eu sei, eu também escuto. E infelizmente recebo. Escute isso aí, pastor. Vontade de chorar. Eu falo, pô, estou cuidando dessa irmã, desse irmão há 10 anos, 15 anos, 5 anos. Estou pregando de irmã. Está vendo que isso aqui é uma heresia do inferno? Sabe, irmãos? Mas isso não acontecer só comigo, não. Não é à toa que lá atrás alguém escreveu um salmo que é a ovelha perdida e tal. Alguém escreveu uma parábola da ovelha perdida. Quem escreveu, gente? Primeiro, Matusalém. Segundo, Moisés. Terceiro, Jesus. Quem escreveu? Quem, gente? Meu Deus, Jesus escreveu, tá bom? Se Jesus falou de ovelha perdida, quem sou eu, né, não? Anderson. Um traste desse aqui. Né? Então, presta atenção. Sacode 10 em volta de você, mas é para sacudir, que menos os irmãos que nos visitam. Thaís, sacode, sacode, sacode. E diga assim, seu ouvido não é pinico. Não faça isso com você, não. Faça isso com você, não. Por favor. Tem boas pessoas para você ouvir. Carlito Paz. Tem boas pessoas para você ouvir. Doutor Luciano Subirá. Ninguém é perfeito. Estevão Dias Lopes. Vai ouvir gente boa. Me pergunta, pastor, o que ler? Eu queria fazer gabinetes de pessoas com dúvidas, explicar a palavra. Como eu
eu fico emocionado. Pastor, preciso marcar um gabinete com o senhor que eu não entendi o salmo tal. Eu chego a chorar de alegria. Porque você quer ver pastor alegre, feliz? Pede ele para explicar a Bíblia ou para orar. Se tiver biscoito e café, então, poxa, ele até dá cambalhota, dá glória a Deus. Aquele bolo de fubá que tu passa manteiga, que a dona Dinha ensinou. Diga aleluia, estou cantando alguém, né? Vai que sai, né? Requeijão. Por falar nisso, teremos programação de carnaval. Os que quiserem ficar acampado aqui dentro ficarão. Os que quiserem ir para casa, essa programação vai ser bem livre e aberta, tá bom? E o encerramento já está aprovado. Será no Sítio da Bênção, onde terá futebol, chuveirão, diga glória a Deus. E churrascão, diga aleluia. Diga aleluia dobrado. Diga aleluia 40 vezes. Porque depois desse churrasco, na quarta-feira de cinzas, começa 40 dias de jejum. Aí, Eduardo, gostou, Eduardo? 40 dias sem Coca-Cola, sem açúcar, sem farinha de trigo, do Tanquinho 2026. Faz bem ao corpo também, irmão, faz bem. 40 dias. É obrigado a fazer? Não. Ninguém é obrigado a nada aqui nessa igreja, como disse o pastor Ulisses na quinta-feira. Mas está vendo como a gente corre o risco de encontrar com Jesus, achar que entende tudo e não sabe nada? Olha aí. Olha o que Jesus diz. Espera aí que eu vou te dizer quem é teu próximo. E Jesus prosseguiu dizendo, ou seja, estava havendo ali um diálogo, um embate. Me ajuda? Quem pode ler? Versículo 30. Um homem. Quem pode me ajudar, gente? Vai lá, alguém bem alto, levanta e lê. Um homem. Descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de alguns Ladrões, vai. depois de tirar a roupa, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram, deixando semi-morto. Breno agora, 31. Tá aqui, filho, tá aqui, ó. Vou sair da frente. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de lá. 32. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de lá. 33. Vai, Breno. Ninguém quer ler? Certo Recebe a bênção, filho. seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. Vai, Lene. 34. Não tem problema, lê rouca. Enquanto você lê rouca, Deus cura. Vai, dona Marise. Passou óleo e vinho, dona Marise. O que denota nisso que Jesus está dizendo? Óleo era um unguento que na hora que cortava, passava, para evitar o quê? Mosca posar e tal, né? Então passava-se o óleo. Agora passou vinho. Por que vinho? Sabe por quê? Era o desinfetante da época. Ou seja, já estava inflado. Jesus está falando que aquele moço estava ali. Doente já não era na hora não, Joyce. Já tinha algum tempo. Desculpa, dona Marisa, intervir. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Vai, né? No dia seguinte, separou 2 denários. 2 denários, gente. O que significa isso? O que significa um denário? O camarada tirou 2 dias de trabalho dele, de um trabalhador médio, e deu para aquele moço. 2 dias de trabalho. Trabalhou para abençoar aquele camarada 2 dias e tem mais, hein? Vai. E os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem. Se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Até o 37. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E o que o homem falou, intérprete da lei? O intérprete da lei respondeu: que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Eita, diga comigo bem alto, misericórdia. Bem alto, misericórdia. Só tem misericórdia quem é sensível. Só existe misericórdia em um coração sensível. E Jesus anuncia
que o nosso coração não é um coração que deve ser tratado como um coração de pedra, mas um coração de carne. A palavra nos mostra Joel rasgando as vestes e, em certo momento, dizendo: Senhor, eu estou arrependido. E hoje nós somos chamados para rasgar o nosso coração. Ser cristão não é algo fácil. Ser cristão é algo para pessoas loucas. Ser cristão é algo para pessoas imprudentes, sem medo de morrer, sem medo de enfrentar a dor, sem medo de ser enganado, sem medo de ser passado para trás. Ser cristão é algo que não é para qualquer um, mas foi feito para todo mundo. Quantos entenderam? E as pessoas só vão entender isso quando verem cristãos vivendo. Pastor, mas aqui com um tom de doideira que o senhor falou, você vai entender. Alguém que no seu segundo mandamento, depois de ressuscitar, o primeiro mandamento dele foi: mandou ir, ide, fazer discípulo. Ainda mandou vocês batizarem. Por isso que no batismo aqui da igreja, que não acontece há muito tempo, porque não tem gente nova, né? Infelizmente, as ovelhas pararam de dar cria, né? Mas quando voltar a dar, o pastor Anderson, ele cuida da ovelha, mas quem dá cria é a própria ovelha, né? A gente chama aquele que gerou a ovelha para descer junto nas águas, seja água, seja... Aqui nós não escolhemos a quantidade de água, pode ser aspersão, derramamento, imersão, para estar junto. A palavra diz, indo no gerúndio. Foi o primeiro mandamento, ele ressuscitou, Camila. O primeiro mandamento é esse. E o segundo mandamento, Camila? Aí vocês vão pirar junto comigo, hein? Mas recebereis poder, em Atos dos Apóstolos já, ao descer sobre vós. Quem já recebeu o Espírito Santo, levanta a mão e dá um glória bem alto aí. Eu não estou perguntando quem tem o dom de falar em línguas, tá bom? Não confunda dom de falar em línguas com receber o Espírito Santo. A Bíblia me dá base em 1 Coríntios 13 para dizer que o sinal do batismo do Espírito Santo é o... Vou tentar... Só os velhos vão entender. O amor é o dom supremo. Qual é o sinal visível do Espírito Santo? Você vai ver gente falando em língua arrogante, pedante, achando que é dona de Deus, que interpreta toda a lei. Se não tiver amor, não tem Espírito Santo. Pode ter tudo, mas não tem o Espírito Santo. Para me levar para a eternidade. É isso que Jesus está tentando comunicar. E ele entendeu que ele afirma: aquele que teve o quê? Misericórdia. O tema dessa palavra de hoje é: ser cristão não é sobre quem merece o amor, é sobre quem decide amar. Ser cristão não é oferecer para quem precisa, mas sou eu quem decido. Certa feita eu ouvi de uma irmã: não quero ser da sua igreja, não quero mais ser pastoreado por mim, não quero mais te ouvir. Aliás, esquece de mim que me ama. Eu falei: eu posso deixar tudo, menos de esquecer de você, orar por você e de te amar. E isso você não pode me proibir, porque isso não diz respeito, diz respeito a quem eu sou. Diga glória a Deus por isso. A pessoa pode fazer 1 milhão de coisas com você, mas quem decide odiar, perdoar, amar, é você. Sou eu quem decido em não me sujar com aquilo que o meu cachorrinho fez na sala. Sou eu quem decido, como a garça, ali na Pedra de Guaratiba, vá lá no Barbiche e coma a melhor empada da região. Conhece, né, Anderson? Né? Ou então vai numa amendoeira e coma a melhor casquinha de siri que tem na região e fica observando a garça. Eu fico olhando para ela, branquinha, ainda pisa no mundo, suja o pé nesse barro, mas ela não se suja. E aquilo me inspira a ser melhor. Olhai para as aves do céu. Olhai para os lírios do campo. Há quanto tempo que você não para olhar, hein? Olha para quem está ao teu lado e pergunta: há quanto tempo você não para olhar? Ou vai esperar para escreverem lá no teu túmulo: queria ter
Epitáfio é o nome disso. Epitáfio é aquilo que se escreve no túmulo. Queria ter amado mais, queria ter perdoado mais, queria visto o sol se pôr. Eu fui na casa de 2 irmãos aqui, o Marcelo e a Renata, e eu pude ver um monte assim, né? Todo de pedra, né, Marcelo? E lembrei, olhai para os montes. Toda hora eu falava, olhai para os montes. Aquele monte ali era o meu Deus, aquela rocha firme da palavra. Duvido que o Marcelo todo dia não acorde de manhã e antes de sair olha para aquele monte e falei, olhai para os montes. Não é não, Renato? Fala, Marcelão. É um maciço todo ali, né? Glória a Deus por isso. A gente precisa buscar em coisas simples algo que nos eleve a quem foi simples. Porque se a gente preferir olhar para as tristezas, para as dores, para as acusações, para as amarguras, nós vamos ficar amarrados nela. E interpretar, como esse rapaz, friamente, algo que tem vida, que se move, que é constante, que é lindo. Que é lindo. Sabe, uma coisa que me preocupa é que todo animal, ele tem um ciclo de vida. Ele nasce, ele cresce, ele reproduz, ele envelhece e morre. Ele envelhece e morre. Ele reproduz, envelhece e morre. Caio, fala misericórdia para mim, filho. Você que foi meu aluno, confia em mim, diga bem alto, misericórdia. Reproduz, envelhece e morre. Aí não entendeu? Todo animal que para de reproduzir já é anunciado a velhice e que ele está pronto para. No mundo espiritual, isso não tem nada a ver com idade. E tem muito novo que não reproduz. Já envelheceu e está pronto para morrer. Como assim, pastor? Já envelheceu nos seus sentimentos, já está pronto para morrer para as coisas novas. Irmão, quando você cuida de alguém, como eu estou cuidando agora de um novinho, cuidando de alguém, colocando no colo, ensinando umas dúvidas, irmãos. Quando eu olho para o Bento, e ele fala, olha, e ensinando os princípios, aí você começa a gerar vida. Eu quero acordar e ver ele no outro dia. Eu tenho motivação, sacode 10, fala, o que te falta é gerar vida. Esse rapaz sabia tudo da lei, mas não sabia quem era o próximo, dona Marisa. Alguém mais pode chorar comigo? Você precisa gerar vida, mas não é para a igreja Casa e Vida crescer, não é para ter dinheiro, porque muito pastor está usando isso, o reino, vamos ganhar o mundo. Não é isso não, é para que você tenha vida, senão você não vai vibrar, você vai viver no seu mundinho próprio. Daqui a pouco você só vai ver problema, só vai ver os problemas ao lado, vai faltar esperança, porque você não está vibrando, e é uma lei natural. Parou de reproduzir, envelhece e morre. A gente precisa estar atento para isso. Está cheio de pessoas à nossa volta indo para o inferno. Condenação eterna. E tem pessoas que a gente precisa falar, tem pessoas que a gente precisa orar, tem pessoas que é só testemunhar, tem pessoas que a única Bíblia que ele vai abrir na vida é a tua própria vida. É você. Mas não é falando, muitas vezes você vai ganhar as pessoas. É isso que Jesus está dizendo para ele. Que o doutor da lei passou e viu o cara caído e foi. O levita que tocava passou, viu e foi. Mas o samaritano, fala comigo espantado, samaritano. Não, gente, espantado. Não, aquela dúvida da Dolly quando procurou o Nemo, vai. Samaritano? Tem certeza? Fala em baleiês. Eu vi com o Bento essa semana, procurando o Nemo. Procurando o Nemo. Desculpa, Tiago, eu vi televisão com ele. Confessei um pecado. Eu só sou cristão se eu decido amar independente das coisas. Mas sereis minhas testemunhas. Ou seja, você está recebendo o poder, está recebendo o Espírito Santo. Mas não é para sua vaidade de pregar, de tocar, de profetizar, não. É para ser testemunha. Qual é a palavra no português mais próxima do grego testemunha? Alguém sabe? Não foi carne e sangue que te revelou. Fala bem alto. Fala bem alto. Martiria. Martiria em grego é testemunhas.
Doutor Anderson, doutora Marisa, advogado, uma testemunha que vai em favor de alguém, ela está colocando em risco a sua própria vida e libertação, quando ela testemunha a favor de alguém. Se ela mentir testemunhando, o que acontece? Se ela inventar testemunhando. Então, eu posso dizer que uma testemunha está pronta para tudo em favor de quem ela está. Tá? Jesus está dizendo que a testemunha dele tem que estar disposto a ser mártir. Alguém conhece algum mártir? Contam histórias para a gente aí. O professor faz a gente decorar. Joaquim José da Silva Xavier. Quem é? Ele era alfé pela Inconfidência Mineira. Liberta qual será também. Liberdade ainda que tardia. O que ele fez? Deu a vida dele. Opa! Se ligou? Onde tu está entrando? Casal, se ligou para onde tu está entrando? Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esteja pronto para morrer pelo meu nome. Por isso que eu estou dizendo que cristão é uma coisa de gente. Estou falando cristão, estou dizendo crente, não estou dizendo moda. Estou dizendo dança, não estou dizendo luz, câmera, ação. Estou dizendo, nada disso é proibido, irmãos, e é feio. Mas isso é adereço. Sem Jesus é só manipulação humana, técnicas. PNL, coach. A essência, ela é Jesus. Eu sei que eu estou chato, irmãos. Mas a gente precisa sair daqui entendendo uma coisa. Jesus conta que um homem descia para Jerusalém, para Jericó, e caiu na mão de salteadores, que espancaram ele, que deixaram ele quase morto, e um sacerdote, depois um levita, passaram pelo caminho, não é isso que nós estamos lendo aí? E vem um homem e segue adiante. Olharam e vão embora. Porém, um samaritano, todo mundo, samaritano? Alguém desprezado pelos judeus. Olha o que Jesus está dizendo. Qual era a nacionalidade de Jesus? Qual era a nacionalidade de Jesus? Primeira, brasileira. Segundo, argentino. Quarto, me ajuda? Muçulmano, marroquino ou judeu? Caraca, vocês são fera. Jesus era judeu. Então, os samaritanos, alguém desprezado pelos judeus, ao ver, um samaritano, ao ver aquele rapaz caído, ferido, um judeu, move-se em compaixão. Vai acompanhando comigo aí. Cuida das feridas, ele mesmo cuida. Dona Marise leu. Vinho e azeite. Pega o carro dele zero, Marcelo. Bota o camarada ensanguentado, ferido, talvez cheio de pus, fedendo, bota dentro do carro dele, a sua montaria. Tá? E leva para o Hotel Atlântico Sul. E diz para o seu Burme, para o Flávio, olha, estou pagando 2, como é que chama mesmo? Diárias. A diária custa, pastor Wellington, um dia de trabalho dele. E Jesus pergunta àquele camarada que se achava, qual desses homens? Desses homens é o próximo. Aí o camarada responde o que usou de misericórdia. Por isso, anota de novo, tá? Que ser cristão não é sobre quem merece amor. Ser cristão é viver oferecendo amor para quem quer que seja. Essa semana, eu vim com a pastora, estava chovendo, e eu falei, amor, eu estou vendo o Lucas e o Rafael suando muito lá dentro do aquário da bateria. Vamos comprar um ventilador para botar lá dentro? A igreja já está há 22 dias com um problema no banco. A procuração venceu, nós não renovamos. E o banco entendeu que nenhuma das pessoas autorizadas agora tem poder. Estamos pagando todas as contas da igreja com a ajuda de irmãos anônimos, crentes e não crentes, entendimentos de proprietário que deixa, pastor, o senhor nunca atrasou, pelo contrário, paga sempre adiantado, atrasa o que o senhor quiser. Vai dando glória a Deus aí, gente. Puxa vida. E ontem conseguimos liberar, não é isso, pastor Tiago?
Ontem conseguimos liberar. Dizer um aleluia aí? Não falta nada, pastor Hélio. Deus provê tudo. Falei, a gente doa o ventilador. Vamos dar o ventilador. E aí, fomos lá naquela Casa de Vida Vidas América, shopping. Se você para comprar um ventilador no shopping, você paga 2, porque paga o estacionamento, o ventilador e o ventilador outro. E tem gente que dá R$1 de dízimo amassado, 2 assim, mas no estacionamento do shopping ele paga 18, 24, felizão, não é isso? Posso dizer, ouviu misericórdia aí, irmão? Vai lá no tal de Re-Rap, filho. Compra um bonequinho desse tamanho e fala, pode tirar, tira um rim e deixa lá. Vai num lugar que eu sofria e tremia, e agora eu vou ter 3 netos, eu não visito mais o Barra Shopping, naquela parte inferior, perto do McDonald's, na saída ali perto do Banco Itaú, porque ali tem um lugar que não é de Deus, que se a criança entrar ali, ela te pede um cartão, e você gosta assim, ó. E se você ficar ali dentro, é como se você entrasse em Nárnia, e você não sai mais na caverna do dragão, porque ele vai te pedir o cartão. Se você for, leve o bisavô, leve o avô, leve o pai, se juntar a família toda, não paga o número de brinquedo que ele vai querer. E tem uns que saem uma tripinha do inferno, que é enganadora, que pensa que vai trocar, eles botam um boneco grandão assim, 18 mil tripinhas, sai uma por cada brinquedo. Posso ouvir misericórdia? Passava ali com o Tiago e Lucas, posso ouvir o misericórdia? E esse abençoado me pedia, dia 4 ia ter aniversário. Papai, eu quero ir de aniversário no... Ai, como o coração doía. Se passar ali então, filho. Mas enfim, falei, vamos comprar na Avenida das Américas mesmo, e a gente vai para casa. Só que estava fechado. E aí eu fui conversando com a pastora por carga d'água, passei do retorno. Ai, meu Deus, vou ter que voltar. Aí voltei no retorno. Quando eu voltei no retorno, eu estava no celular com o Lucas, falando, filho, vou comprar o ventilador. E veio um garotinho na minha direção, como vários que tem aí, no sinal. E quando ele chegou pertinho, o meu carro está sem ar-condicionado, diga glória a Deus. Glória a Deus mesmo, que se tivesse ar, o vidro estava fechado. E ele olhou e falou assim, está no ar, tá no telefone celular. Mas assim, com um jeitinho, e virou e saiu, que me chamou a atenção. E eu, poxa, falei, amor, pega um dinheirinho aí, e não fale dinheirinho com a pastora, porque vai ser dinheirinho mesmo. Fala um dinheirinho, ela vai pegar 10 centavos. Falei, irmã, pega um dinheiro aí para eu dar para esse menino, porque ele foi diferente. Aí ela separou um dinheiro, e eu falei, menino, aí o casal do lado viu, né? Bambam começou a buzinar e o da frente xingando, pensando quem estava buzinando, para ele avançar. Aí eu falei, não, calma aí. Ô menino, aí saí na chuva, menino. Aí o menino veio. Aí eu falei, você foi tão diferente de tudo que eu já vi nos sinais, que eu vou te dar R$10 e não quero nada seu. Só pela sua educação. Aí ele começou a chorar. Aí nisso o sinal já tinha aberto, você imagina, né? O cúmulo da rapidez qual é? Antes do sinal abrir, a buzina tocar. Tá? Antes de abrir, já tem gente buzinando. É o cúmulo da rapidez. E aí ele começou a chorar. Eu falei, o que foi, meu filho? Aí ele, por que você está chorando? Ele falou, os meninos acabaram de roubar o dinheiro de eu pagar o aluguel. E aí eu ia comprar o ventilador. Eu falei, vou voltar. Dilane, vai voltar para quê? Ele pode estar enganando, ele pode estar mentindo, ele pode. Eu falei, se caiu na minha mão, é para eu resolver. Se caiu na minha mão, é para eu resolver. Só isso que eu ouvia. Era só isso que eu ouvia. Eu sou responsável por ele. Se caiu na minha mão, eu preciso resolver isso. E aí eu fiz o retorno. E eu voltei. E eu parei tudo dessa vez, eu falei para ele, quanto que é o aluguel? Ele falou, R$200. Eu estou chorando porque o meu aluguel é na casa de gente perigosa. E venceu já tem 5 dias. O final da história, vocês já sabem. Janaína,
pega tudo que tem na carteira. Quando eu dei na mãozinha dele, ele falou, não, tio, é muita coisa. Deus vai me abençoar e outras pessoas, não precisa o senhor dar tudo. Eu falei, meu filho, se você está falando comigo é porque a responsabilidade é minha. Me toma. E aí fui guardando aquilo dentro de mim, né? De quantos meninos não estão entrando aí? Pô, já que me assaltou, o que eu vou fazer? Pegar uma faca e assaltar também. Como me roubou, vou entrar para o tráfico aí, pegar uma arma e levar um celular também. Não justifica. Mas quem não tem saída e muito não é dado. Eu sou o que eu sou porque eu tive um bisavô que aceitou a Jesus, 4 avós que eram piedosos, tanto par de pai como par de mãe, um pai e uma mãe. Eu tive. Quando eu cheguei na freguesia, eu sou um camarada de abraçar e beijar tanto, estou me contendo agora, porque tudo agora é mimimi. O irmão Josué falou, acho que esse pastor é gay, ele beija e abraça todo mundo. Porque aquilo foi a minha criação, essa foi a minha criação. E qual foi a criação daquele menino? Será que a irmã dele não teria que se prostituir naquela noite para pagar o aluguel? Será que a mãe dele não seria abusada? Aquilo caiu na minha mão. E é responsabilidade minha. Porque nada acontece na minha vida em volta de mim que não seja a permissão de Deus. E eu fui, comprei o ventilador. Fui ao Guanabara. O Bento ia outro dia para minha casa e não tinha banana. Não tinha o pãozinho do papá. E a primeira pessoa que eu encontrei fora do elevador foi o filho e a nora da Leila. E ele olhou para mim e falou, esse é diferenciado. Pastorzão, quando ele falou, esse é diferenciado, pastorzão, o que aconteceu? Vocês já viram uma criança que abre a boca a chorar sem ninguém entender? E eu abracei ele, o que houve? Ele falou, te contou, Leila? O que houve, pastor? O que está acontecendo? Fala para mim. Eu falei, não é nada. Não é nada. Irmãos, a nossa consciência vai funcionar como esse rapaz. Quem é o meu próximo? Vai ajudar um, mas quantos milhões tem aí que você não vai ajudar? Será que ele não está mentindo? Será que eu não sei? Eu só sei que eu fui alguém em que um homem olhou, eu pregando 3 minutos, há 29 anos atrás, e disse, que bênção, vai ser um grande homem de Deus. Não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nós dizer e afirmar quem merece, mas que eu sou o responsável. Nós fomos colocados nessa terra para reorganizar esse planeta. O papel da igreja não é ter loja de automóvel, o papel da igreja não é ter bens, o papel da igreja não é ter helicóptero, o papel da igreja não é ter um montão de coisas, o papel da igreja é ser, é o que Jesus está dizendo para esse jovem, um homem que entendia tudo da lei, um que cantava tudo, passou e olhou e falou, é mais um a ser assaltado, é mais um jogado à margem, é mais um ferido. Saindo do Guanabara, eu falei, vou voltar no sinal. Janaína, você já ajudou, já deu tudo. Vou botar ele no meu carro. Vou levar até a igreja. Porque amanhã é a corrida. E eu vou falar para ele, se ele capinar aquela frente da igreja, eu vou pagar o aluguel já do mês que vem. Pela própria igreja, não agora do meu bolso, como ação social, porque eu tenho certeza que a minha igreja vai aceitar. Os que aceitariam, levantam a mão e digam glória a Deus. Mas estava chovendo tanto que eu não encontrei aquele menino. E a minha oração é que ele encontre alguém melhor do que eu. Sabe, irmãos, quantas vezes a gente está sentado na igreja, do lado de alguém que o tio estuprou, que o pai abandonou, que a mãe bateu na cabeça e disse, burro, não vai dar em nada. E a gente entra, sai do culto, canta junto, toma a ceia junto, mas não entende nada um do outro. Nessa manhã eu queria encerrar agora, e vou continuar à noite, te dizendo a seguinte coisa. Por favor, não deixe eu completar 30 anos de ministério
por uma igreja que não vibra, que não sente. Irmãos, nós temos tudo. A nossa igreja tem tudo. Só nos falta uma coisa. Põe a mão na tua barriga. Os homens também. Só nos falta engravidar. Nós precisamos gerar vida. A nossa casa não é simplesmente uma casa, ela é um lar. Para muita gente. Você não precisa chamar igual eu ia chamar esse menino, não. Pode ser um amigo teu de trabalho, pode ser um vizinho que você está vendo morrendo. Irmãos, quantos conhecem o Aguinaldo e a Cristina? Foram meus síndicos. Um dia eu decidi sair da minha porta e ir até a porta dele e dizer: chega, acabou de barulho. Acabou. Chega. Eu posso testemunhar isso, que eles testemunham. Estou falando fofoca, nem contando no gabinete. Um dia eu bati. Queria nem saber se ele andava armado, se era polícia, queria saber. O que o Espírito Santo me moveu. Irmãos, quantos vocês viram pregar aqui esse mês? Quantos eu trago aqui que dizem sou filho na fé dele? Não é porque eu sou bom, olha para mim, eu não sou bom. Inclusive tem um pastor que agora hoje de manhã nos visitando, que ele era, debochado porque não sabia ler direito. Ele era debochado porque não tinha primeiro grau nem segundo grau. Ele era debochado porque diziam que ele não ia dar em nada. E ainda se envolveu com coisa errada lá dentro da cidade de Deus. E hoje é um pastor de multidões, está aí atrás do Anderson. Foi fácil, filho? Quantas pessoas tentaram te jogar contra mim quando eu te chamava lá na frente para te envergonhar na frente de todo mundo e mandar você ler e você ficava igual o gaguinho? Quantas pessoas? Não deixa ele fazer isso contigo, não. Mas foi a partir dali que eu pude te dizer: eu tenho algo melhor para te apresentar. E te botei dentro do meu carro, e você tirou o ensino fundamental, tirou o ensino médio, e hoje fala melhor do que eu. Podia ser mais um. E olha, muitos já deram errado. Já fui traído por muita gente. Estou sofrendo problemas financeiros por confiar, ser fiador, mesmo a Bíblia dizendo não faça. Mas isso não pode impedir que eu continue acreditando e amando e me envolvendo com a martiria de Deus. Chamados para ter poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Sabe por quê? Jesus morreu por um montão de gente ingrata que vai estar esse ano cantando coisa do inferno numa apoteose. Jesus morreu por ele. Jesus morreu por quem está estuprando agora. Jesus morreu por quem está matando agora. Jesus morreu por quem está sequestrando agora. Jesus morreu por quem não merece. Quem sou eu? Não sou melhor do que o meu mestre.